Queria começar a aula de hoje aqui, ó, chamando a atenção para vocês de um negócio show de bola que serve para vocês aí, ó, como referência. Tá aqui, ó. Vocês devem conhecer com certeza o nosso querido professor Anderson aí, ó, já deve ter mostrado algo para vocês, já deve ter falado desse camarada aqui, ó, Winston Churchill, né? Lá da Inglaterra. Então, ele certa vez falou assim, ó. Falou, we shall go unto the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, wherever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds. E no finalzinho ele fala lá, we shall never surrender. Então, pessoal, é a nossa ideia aqui. Então, eu queria começar a aula de hoje mostrando para vocês aqui a ideia, né, das palavras aí do Winston Churchill, lá na Inglaterra, falando aí da Segunda Guerra Mundial, né? Então, eu chamei atenção para isso aqui para a gente trazer isso para o nosso cotidiano, trazer isso para o nosso dia a dia, né? Dando essa ideia aqui para a gente, né? Mostrando aqui, ó, a ideia que a gente não se render jamais. Vamos lutar, vamos até o final, vamos com tudo. Aí, ó, eu tenho certeza que você vai passar. Você que está almejando o seu lugar lá, já está garantido. Você que vem estudando. Então, eu achei interessante colocar isso aqui para vocês, né? Para a gente tomar isso para a gente, né? Pegar essas palavras e trazer para o nosso dia a dia, né? No final aqui, ó, a gente não deve se render jamais. Então, vamos pegar firme, vamos pegar pesado. O que vocês tinham que estudar, vocês já estudaram, na verdade, e agora a gente vai só dar uma revisada básica, né? Colocar os pingos nos is aí e correr para o abraço. Beleza? Tamo junto, pessoal. Já queria agradecer a todos vocês aí por esse tempo todo que estivemos ao longo do ano, e eu tenho certeza que você está muito bem preparado. Como eu disse para você durante as aulas, nós estamos trabalhando numa margem aí, ó, de acerto de 10 a 12 questões. Menos de 10 questões de acerto na língua inglesa eu não aceito, não vou aceitar, beleza? Então, tamo junto, você vai conseguir e vamos lá, vem comigo aqui, ó. Então, vamos começar falando aqui, fazendo aquela revisão show de bola, né? Aqui pra gente passar limpo mesmo aqui a ideia do nosso foco no papiro, tá lá dentro de tempos verbais, pessoal. Eu achei interessante colocar esse mind map aqui, ó, para vocês, né, esse mapa mental, até para ficar mais claro, né, para você perceber certas coisas, que como é que funciona, né, dentro do nosso mapa mental aqui, ó, fica mais fácil de você visualizar. Então, achei interessante trazer nesse formato para vocês, para a gente justamente ter uma noção geral de como é que funciona. Né? O primeiro aqui, nós temos lá a ideia do present simple ou simple present, como vocês queiram aí, ó. Então, nós temos lá a ideia, né, da nossa afirmativa, negativa e interrogativa. O que eu tenho que preocupar no simple present, né? Eu tenho que prestar atenção naquela ideia lá da terceira pessoa do singular. Quem que é a minha terceira pessoa do singular? He, she, it. É o que pode me causar um pouco de trabalho, né? Pode me dar um pouco de trabalho. Por quê? Na minha afirmativa, eu tenho lá, ó, aquela nossa ideia de acrescentar algo nos nossos verbos. Só vale para afirmativa, pessoal. Só afirmativa. Né? Por quê? Negativa e interrogativa não. Por quê? Dentro da negativa e interrogativa, nós temos a nossa ideia dos nossos famosos auxiliary verbs, né? Que são do e does, né? Assim? Então, eu uso o do e tenho a ideia do does lá fazendo papel de auxiliar. Negativa, don't, né? Bem como doesn't, e o verbo eu não mexo jamais, não mexo para ninguém, né? Então, muita atenção com relação a esse tipo de coisa. Algo que pode pegar a gente de surpresa, mas eu já estou aqui preparando você, né? Quando a gente fala lá de W8 question, dentro do nosso Simple Present, que é uma matéria tranquila, né? Tem um mind map aí, ó, é tranquilo para a gente visualizar. Nós temos a ideia de subject question, é onde pode te pegar um pouco de surpresa. A ideia do subject question é diferente daquele que a gente usa lá, outros W8 questions lá, né? Com what, where, how, né? When, coisa do tipo. Então, o nosso
subject question é quando eu faço uma pergunta diretamente querendo saber quem que fez aquela ação. Daí, ao nosso exemplo aqui, ó, só para a gente ilustrar um pouco, pegando aquela ideia de who spends the money. Olha lá. Olha só. Isso aqui é uma subject question. Por quê? Eu vou usar o meu W8 question aqui, who, diretamente ligado ao meu verbo. Diretamente ligado ao meu verbo. Esse verbo ele vem como se ele estivesse na terceira pessoa. Pode vir assim, tá certo esse tipo de pergunta? Tá certíssimo. Isso aqui a gente chama de subject question, tá? Subject question. Então, diferente lá de outras perguntas que a gente tem lá, que a gente usa até o auxiliar. Where do you live? Where does James work? E coisas do tipo, né? What time do you go to the blá, blá, blá? Então, isso aqui é uma subject question, onde eu quero saber exatamente quem é o sujeito, quem que fez essa ação aqui no caso. Então, pode acontecer? Pode. Então, eu só estou chamando a atenção de vocês para vocês não serem pegos de surpresa. Caso apareça algo lá dentro do nosso texto, pedindo lá da parte gramatical, para vocês marcarem a alternativa de acordo com o nosso Simple Present, lá com as W8 questions. Tá certíssimo, ok? O nosso verbo sempre conjugado lá com who, dentro da terceira pessoa, como se ele estivesse fazendo o papel de terceira pessoa do singular, he, she, it, ok? Tranquilo? Ainda dentro do nosso Simple Present, pessoal, muita atenção aí. Temos a ideia aí dos verbos que a gente precisa acrescentar aí. Um Szinho, né? Ou um ES, ou um IES. Vai depender do nosso verbo. Aqui está bem tranquilo para a gente observar, né? A ideia do S lá, como a maioria dos verbos. Temos a ideia do ES, né? Quando a gente tem lá a terminação do verbo, né? Com S, SH, CH, X, né? Bem como o O, os verbos que terminam com O também, a vogal, no caso aí, a gente vai acrescentar o ES. E outros verbos que terminam com Y, antes do Y vem uma consoante. Se vier vogal, segue o jogo. Um S lá e vamos que vamos. Ok? Então tá aqui, pessoal, a ideia, né, desse mapa mental aqui para a gente dar uma ideia, visualizar a ideia do present simple ou simple present, as you wish. Ok? Vamos que vamos. O próximo aí, pessoal, tá falando do present continuous. Também tá dentro, né, dos nossos tempos verbais. Pode aparecer para a gente tem que estar ligado. Qual que é a ideia? Voltando um pouquinho aqui, ó, a ideia do present simple. Qual que é a ideia dele? Antes da gente saber de questões de estrutura, para que eles servem? Qual que é a ideia aqui do present simple? Falar de hábito ou rotina. Você está falando de coisas do dia a dia, coisa de hábito ou rotina. Essa rotina pode aparecer aí uma vez na semana, 2 vezes na semana, uma vez por mês. Não importa, né? O Simple Present vai estar sempre dando essa ideia de hábito ou rotina, ok? Tá aí a nossa ideia lá de advérbio de frequência, né? Expressões de frequência. Então, tá tudo dentro aí do nosso Simple Present. Bacana? Vamos para o próximo aí. Agora o nosso Present Continuous. Primeira coisa, antes da gente falar de estrutura gramatical. Qual que é a ideia do Present Continuous? É falar de uma ação que está fugindo daquela rotina lá do Simple Present. Tá? Vai estar fugindo dessa rotina. Como fugindo dessa rotina? Se o present simple eu falo de algo que acontece num determinado, numa ideia determinada de hábito, né? Ou até mesmo a rotina, a gente tem a ideia aí de tratar o present continuous falando exatamente de algo que foge dessa rotina. Então eu estou falando de algo que está acontecendo apenas num determinado momento, tá? Esse present continuous vai dar essa ideia, falando de algo que está aparecendo num determinado momento apenas, né? Ou só essa semana que está acontecendo essa ação, ou só nesse momento mesmo, igual eu estou falando aqui com vocês agora, né? Então, a ideia do present continuous é essa. A nossa estrutura agora, qual que é a ideia? A nossa estrutura é a seguinte, a gente não pode esquecer de usar lá, conjugado com o meu sujeito, o famoso verb to be, né? E o verbo principal lá que vai estar com esse ing. Então tá aí. Quando eu tenho esse famoso verb to be, ele é que vai mandar em tudo.
Ele é autossuficiente, você tem que lembrar disso. Ele não usa auxiliar nenhum, tá? Ele, quando ele vai fazer negativa, interrogativa, é ele que manda. Então, am not, isn't ou aren't. Interrogativa na frente do sujeito, acabou. Né? Então, o nosso present continuous é bem tranquilo. Temos expressões de frequência, aliás, expressões mostrando que algo está acontecendo naquele determinado momento? Sim, temos sim. Mas são obrigatórios aparecerem? Não, não tem essa ideia não. Tá? Então, o nosso present continuous vai dar essa ideia, algo que está fugindo à rotina, ao hábito. Está acontecendo apenas um determinado período. Seja uma semana, aquela ação está fugindo a ação de hábito ou rotina, por uma semana, por um dia só, ou às vezes por um mês. Tá? Então, o present continuous vai fazer esse papel, ok? O nosso ing no verbo, né? Segue o jogo. Seu verbo terminou com E. Claro que não dá para você colocar um ing lá, você tem que tirar o E, colocar o ing, né? Tem a ideia lá de ter terminado com Y, né? E a gente, aliás, ter terminado com IE. Cuidado para não pegarem você de surpresa. Verbos que terminam com IE. Tem aqui um exemplo, ó, do lie, né? Assim como die, a gente vai tirar o I e o E, vai colocar um Y, ing. Tem gente que não sabe disso. Tem gente que não está ligado nesse tipo de coisa. E aparece um verbo lá, marca como se fosse certo e está completamente errado. Então fica ligado, hein? Ok? A maioria, a gente vai colocar o ing lá e vamos que vamos. Sem esquecer do nosso famoso verb to be aí, né? Sendo conjugado com o nosso sujeito. Vamos que vamos, pessoal. Dentro de present ainda temos a ideia do present perfect, né? Agora se remetendo a um pouquinho lá, a ideia do present perfect tem a ver com o nosso presente também, porém, lembrando que nós temos a ideia lá dessa ação que começa lá no passado. Começa lá no passado, eu nem sei, não importa quando que essa ação começou. Eu sei que ela começa num determinado momento no passado e tem uma ligação com o meu presente. É isso aí, é isso que você tem que lembrar do seu present perfect. Claro que aqui, ó, dentro do nosso mind map aqui, nós temos a ideia das vertentes aí do present perfect, né? A estrutura geral, have or has como os auxiliares, have or has, e nós temos a ideia ainda do particípio passado do seu verbo, você não pode esquecer disso, é o particípio passado, ok? Particípio passado é aquela terceira coluna lá. Muito cuidado com os verbos que podem pegar vocês de surpresa. Nós temos 3 tipos de verbo para usar lá no particípio passado. Nós temos aquele one-way verb, né? Nós temos aquele one-way verb, que é aquele verbo que só tem uma forma, por exemplo, o verbo put, né? Então é put no presente, put no passado e o put no particípio passado. Como a gente precisa usar o particípio passado, você não tem que preocupar com esse tipo de verbo, né? Ele só tem uma forma. Nós temos o two-way verb, né? Que tem aquela ideia de ter apenas diferença de um para o outro só. Então, nós temos, por exemplo, o verbo buy, né? O passado dele é bought e o particípio bought do mesmo jeito. A gente chama de two-way verb, né? O verbo que só tem 2 maneiras, só tem 2 formas. E temos os que pegam a maioria aí, que é o three-way verb. Aquele verbo que pode te derrubar, porque tem gente que confunde lá o passado dele com o particípio. No nosso present perfect é sempre o particípio. Então vamos lá. A nossa ideia do three-way verb. Nós temos lá o verbo, por exemplo, take. É um verbo muito comum, né? Temos o verbo eat. Temos o verbo drink. Temos vários. E temos o verbo swim, né? Então nós temos vários verbos que têm 3 formas. A gente precisa usar da terceira coluna, que é o nosso particípio passado. Exemplo, o verbo take. Passado dele é took. Mas o particípio, que é o que a gente precisa aqui no present perfect, taken. Então tem que tomar cuidado. Eu já vi muita gente marcando alternativa, fazendo exercício aí e colocando have took. Não existe, não existe. Cuidado para você não vacilar. Pode aparecer uma maldade desse tipo aí na sua prova e você dançar por bobeira, né? Por extrema falta de atenção. Então nós temos aqui as vertentes do nosso present perfect. Temos lá o present perfect com o ever e o never, né? Falando de experiências,
O ever, quando eu quero saber se alguém já fez alguma coisa. Ok? Temos o never, para falar também de experiência, quando eu falo que alguém nunca fez aquilo, né, aquela ação. Ok? Temos a ideia do since, que é mostrar quando que essa ação começou. Né? Eu geralmente me remeto aí, ó, a uma data, né? Olha lá o since. Né? A gente tem a ideia de uma data, a gente mostra quando que essa ação começou. Ok? Nós temos a ideia do just, para mostrar que aquela ação acabou de acontecer, é algo muito recente, tá? Está dentro do nosso present perfect também, a gente não pode esquecer. Tá? Temos o already e o yet, também para mostrar essa ideia. Né? O already, para mostrar que algo aconteceu antes do momento esperado, é a nossa ideia do already. E o yet, dando a ideia um pouco contrária, né? Que é usado em frases negativas e interrogativas. Só que elas têm uma ideia diferente. O yet, quando eu uso em frases negativas, geralmente ela aparece em frases negativas, é para mostrar que essa ação não foi feita ainda. Né? Ela está meio que atrasada. Era esperado que ela tivesse sido feita, essa ação, mas ela não foi feita ainda. Está aí a ideia do yet lá no final da nossa frase, ok? Sendo usado em frases negativas. Agora, em frases interrogativas, ele vai dar a mesma ideia do already, né? Só que na forma interrogativa. Então, eu pergunto, eu faço a ideia do yet em frases interrogativas, usando no final de frase, fazendo o mesmo papel do already. Né? Ele vai entrar aí como já, quando a gente quer saber se alguém já fez aquela ação. Então, a gente usa o yet lá no nosso final da frase, indicando essa ideia, ok? Então tá aí o nosso present perfect, né? Não vamos deixar a peteca cair não, vamos continuar fazendo essa ideia. Esse material já está disponível para vocês, né? Já está lá tranquilo para vocês na área do aluno. Como eu disse, é mais fácil de você visualizar, né? Ao invés da gente colocar tudo bonitinho, parte por parte, a gente faz esse mind map aí, ó, que fica mais fácil de você perceber, tá? Tem estudo científico aí, inclusive em Harvard, né, mostrando essa ideia. Lá em Harvard, vocês podem procurar aí a ideia do mind map aí, que ajuda demais na hora de estudar, ok? Fica a dica aí de estudo, beleza? Vamos que vamos, pessoal. Dentro agora de past simple, com a ideia lá do nosso present perfect, né? O present perfect está lá falando daquela ação que começou lá no passado e ela vem até o nosso presente momento. Já o past simple, ou simple past, como queiram chamá-lo, vai dar uma ideia diferente. Ele vai estar falando de um passado, dessa ação que começou lá no passado e terminou lá. Então, está lá tranquila. Essa ação não tem ligação nenhuma com o nosso presente, diferente do present perfect. Né? A ideia lá do simple past, geralmente vem um tempo determinado de passado. Vem uma data, né? Vem algo mostrando passado. Né? São as time expressions que a gente usa. Então, muito cuidado. Pode vir algo misturado aí para vocês e alguma pergunta dentro do nosso texto mostrando aí algo que já aconteceu, que não acontece mais. Esse tempo verbal tem que estar dentro do nosso past simple ou simple past. Tem que estar nessa estrutura. Se algo tiver alguma conexão com o presente, present perfect. Essa é a diferença básica dos dois. Diferença básica. Né? Lembrando que dentro da estrutura a gente usa a segunda coluna, a coluna aí de passado simples, normal. Né? A gente vai usar essa ideia do passado simples, ok? Então, tá aí a nossa ideia do simple past. Bom, dentro do simple past, onde que eu tenho que preocupar com o meu verbo? Porque lá no present perfect, em todos os tipos de frase, afirmativa, negativa, interrogativa, eu tenho que colocar o meu verbo principal dentro do particípio passado. Isso é para todo tipo de frase. Lá no present perfect. Aqui não. Aqui no nosso simple past, nós vamos preocupar com o nosso verbo apenas nas frases afirmativas. Só nas afirmativas. Por quê? Vamos lá. Eu tenho a ideia dos verbos auxiliares. Mas lá no present perfect também eu tenho a ideia do verbo auxiliar. Tenho. É o have ou has. Mas aqui é diferente, porque
o meu verbo lá no present perfect, ele tem que ser conjugado, ele tem que andar junto com o meu auxiliar. Lá no present perfect eu tenho a ideia do have e do has, que faz a nossa ideia do tem, né? Então é por isso que eu uso o particípio passado do verbo. Não existe a gente usar eu tenho, fui, ou eu tenho ido. Faz muito mais sentido. Por isso que a gente sempre vai usar o particípio passado desse verbo. Tá? Sempre, que é a nossa terceira coluna. Sempre, ok? Aqui não. Aqui nós vamos usar a segunda coluna, passado simples, normal, né? E só vai ser alterado na afirmativa. Só na afirmativa. Porque esse verbo não está andando junto com ninguém. Né? Ele não precisa de um auxiliar grudado nele, né, para fazer sentido na frase. Ele anda sozinho. Então é por isso, ok? Bom, nós temos a ideia dentro do Simple Past, algo que também pega muita gente, a ideia do verbo regular e irregular. Verbo regular, pessoal, é aquele verbo que tem aquela terminação que todo mundo já sabe, como está aí, ó, como está mostrando aí. Alguns, né? Aquela ideia do ED ou apenas o D para os verbos que terminam com E, no caso o verbo like, love, né? Hate e por aí vai. E outros verbos que a gente precisa tirar o Y e colocar um IED, aqueles verbos que terminam com Y, porém são precedidos aí de consoante. Por exemplo, o verbo try, né? Aquele verbo try, a gente vai estar usando aí a ideia de tirar o Y e colocar um IED lá para fazer todo sentido. Né? É assim que funciona. Né? Esses são os verbos regulares. Agora, os irregulares, eles têm de duas formas. Né? Ou eles vão manter a mesma ideia lá do presente, como o verbo read, que para a gente só vai mudar a pronúncia, mas como lá na prova ninguém vai precisar falar nada, né? Não tem teste oral, a gente só fica ligado lá que ele vai se repetir. Então é read, read. Escreve do mesmo jeito. Nós temos esse tipo de verbo, né? Put, cut, broadcast. Broadcast é transmitir, né? É o verbo que aparece da mesma forma do presente, mas ele é tido como irregular. Bem como outros, que a gente muda a forma, né? Eat, ate e assim por diante, né? Drink, drank, sleep, slept e assim por diante. São tidos como os verbos irregulares. Então, muito cuidado também com esse tipo de verbo, tá? Bom, negativa e interrogativa. Nós temos a nossa ideia lá de um verbo auxiliar, apenas um, para o nosso simple past, né? Tem um outro aí, mas eu vou explicar ele depois. O nosso simple past só tem um auxiliar, é o did. Então, usei o did na interrogativa, o verbo vem para o presente. Tranquilo, vocês já sabem. Bem como com o verbo irregular ou irregular, tanto faz. Usei a negativa, didn't, e o verbo também fica no presente, como a gente pode ver os exemplos aí, ó. Olha lá, finalzinho. We didn't swim in the pool yesterday. Então, eu usei o auxiliar, o verbo auxiliar, did para interrogativa, ou didn't na negativa, meu verbo tem que estar no presente. Né? Porque esse auxiliar já está colocando meu verbo no passado. Acabou, ponto final. Né? Isso não pode ter dúvida nenhuma. Ok? É essa a nossa ideia aí. Vale a pena também, ó, lembrar do nosso subject question, que pode aparecer também lá no nosso, na nossa ideia do past simple. Né? Pode aparecer algo também de... aqui, ó, na ideia do subject question. Pode aparecer lá algo do tipo Who ate the whole cake? Olha lá. Olha lá. É uma pergunta que está corretíssima. Entra na mesma história de lá. Eu estou querendo saber exatamente quem que é o sujeito dessa oração aqui, ó. Eu quero saber quem que comeu o bolo todo. Então, pessoal, a ideia do subject question é exatamente isso, tá? A gente tem que tomar esse cuidado, tem que ter esse cuidado aí com relação a isso, tá? Tá certíssimo, o verbo vem diretamente ligado, no passado, ok? Vem diretamente ligado no passado. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tanto lá no simple present,
faz esse papel, só que aqui é como se fosse terceira pessoa, né? Por isso que a gente está usando daquela forma. E aqui no Simple Past, ele vai fazer a ideia do verbo diretamente no passado, ligado diretamente no passado. É isso, tá? Então fiquem ligados aí a essa ideia de subject questions, tá? Que podem aparecer aí para vocês, dentro também do Simple Past. Beleza? Vamos para frente, vamos que vamos aí. Tem muita coisa para a gente ver. Ainda dentro do universo dos verb tenses, que está lá no nosso edital, né? Não vem específico qual o tempo verbal, então a gente está olhando os principais, os que já apareceram para vocês, né? Nas provas aí, provas passadas, né? Desde muito tempo. Então, eu peguei aqui o que sempre vem aparecendo aí, ok? Para vocês. Olha só, nós temos a ideia do past continuous. Então, se o simple past, ele está falando de algo lá, né? Dentro do nosso universo, daquela ação que começou lá no passado e terminou lá no passado, a gente vai falar de past continuous, dando a ideia de que esse past continuous, ele está dando detalhe de informação. Ele está mostrando que algo estava acontecendo num determinado momento lá no passado. Tá? Então, muito cuidado. Então, a gente entendeu o nosso past continuous. Ele dá riqueza de detalhe, ele dá informações mais detalhadas do que estava acontecendo num determinado momento lá no passado. Né? Por exemplo, se você falar de algo que você estava fazendo ontem à noite, né? Você vai estar falando de algo com mais detalhe aí num determinado momento, ou seja, esse momento seria o quê? Ontem à noite. Então, você vai falar que você estava fazendo tal coisa, tal horário, né? Então, é essa a ideia do nosso past continuous. Para isso, a gente tem que ter muito cuidado, que a gente vai ter que usar sempre o passado do verbo to be, né? Que é o was ou were, tem que ter esse cuidado, was ou were, né? E o verbo principal lá com ing. A regra do ing é igualzinha lá do present continuous. A regra do ing para os verbos é a mesma coisa, né? Terminou com IE, o verbo lá. Se tira o IE, coloca Y e ING. A maioria é ING só, né? Tem aquele verbo que termina com consoante, vogal, consoante, aqueles verbos monossílabos. A gente tem que dobrar a última consoante. Swim, swimming, double M, né? Run, running, double N, né? E assim por diante. Então, essa ideia do past continuous é exatamente isso. Pode acontecer desse past continuous aparecer para você junto com o simple past. E aí, qual que é a ideia? Pode aparecer, por que não? Qual que é a ideia? Gente, muito simples. Se aparecer lá a ideia do simple past com o past continuous, tem até uns exemplos aqui, ó. Eu vou estar mostrando que a ação aí, ó, do simple past junto com a do past continuous, a ação do simple past vai interromper a ação do past continuous. Por quê? Eu estou falando de algo que estava acontecendo em um determinado momento lá no passado, usando o meu past simple, o meu past continuous, né? Então, e outra ação aconteceu no mesmo momento, né? Então, a ação do simple past, ela vai interromper essa ação do past continuous. É a mesma coisa que você falar assim, eu estava tomando banho quando a campainha tocou. Interrompeu a ação de você, que você estava fazendo, né? Que era estar tomando banho, né? Você estava tomando banho e a campainha de sua casa, o interfone de sua casa tocou, ele interrompeu essa ação. Você teve que parar o que você estava fazendo, sei lá, atender, né? Então seria mais ou menos essa ideia. Eu estava assistindo o jogo quando o meu telefone tocou. Então, a ideia do simple past, junto com o past continuous, vai interromper a ação do past continuous. Simple past interrompe a ação do past continuous, ok? Então, tá aqui, ó, tem até alguns exemplos, né, mostrando isso pra gente, né? Geralmente, quando eu tenho a ideia do past continuous sozinho, é exatamente só falar dessa ação que estava acontecendo num determinado período, num determinado momento no passado, ok? I was taking a shower last night at 10 p.m. Acabou. Você está dando riqueza de detalhes, você está falando de alguma informação, você está dando detalhes aí
de algo que estava acontecendo num determinado momento lá no seu passado. Ok? Vamos que vamos? Vamos para frente, pessoal. Dentro agora do nosso Past Perfect. Então não perca a conta. Falamos aí de Present Simple, falamos de Present Continuous e falamos aí de Present Perfect. Agora a ideia aí se remetendo um pouco ao passado. Past Simple, né? Past Continuous e temos a ideia agora do Past Perfect. Lembrando lá do nosso Simple Past também. Ele vem chocando aí também, às vezes, com o nosso Simple Past. Então, vamos entender duas coisas. Simple Past, a ação está lá no passado, começou lá e terminou lá. A ação do Past Perfect, né, ela geralmente acontece junto aí com o Simple Past. Mas qual que é a ideia, então, professor? Essa ação do Simple Past e do Past Perfect. Qual que é a ideia das duas? Bom, pessoal, o Past Perfect nada mais é que a gente falar de uma ação que aconteceu no passado antes de uma outra ação também no passado. Presta atenção na seguinte frase. Quando eu falo assim, ó, when I arrived at home, my mom had already gone. O que aconteceu primeiro? Eu ter chegado em casa ou minha mãe ter saído? Minha mãe saiu primeiro. Então, na hora que eu cheguei em casa, a ação que minha mãe fez de ter saído aconteceu antes. Então, é essa a ideia. Quando a gente tem a ideia do Past Perfect, e geralmente ela vem com o Simple Past, a ação do Past Perfect, ela aconteceu também no passado, porém antes de uma outra ação no passado. Então, é aqui, ó, a mesma ideia aqui, ó. Eu tenho um tempo no passado, essa ação do Past Perfect tá aqui, ó. E essa ação do Simple Past tá aqui. É como se fosse algo desse tipo aqui, pessoal, ó. É como se fosse algo aqui, ó. Bem simples da gente entender, ó. Só para a gente sintonizar aí e ficar ligado com relação a essa parte, né, Então, eu tenho a ideia aqui, ó, future, né? Eu tenho aqui o present, ok? E tenho a ideia aqui do past, ok? Eu tenho a ideia aqui do past, ó. Então, a ação que eu tenho aqui, ó, a ação que eu tenho aqui de passado, aqui seria o meu past perfect, ó, past perfect. E a ação aqui, ó, do simple past, ela estaria aqui, ó, né? Aqui seria o meu simple past. Então seria mais ou menos essa ideia. A ação do past perfect, ela acontece, aqui eu tenho meu tempo presente, né? Aqui eu tenho meu tempo presente. Então a ação do past perfect, ela acontece no passado, porém antes de uma outra ação também de passado. Então olha lá. Então aqui, ó, é a minha ideia do past perfect. Tranquilo demais, fácil demais da gente entender. Isso aí, ó, piece of cake para vocês, né? Então tranquilo demais, ó. Essa é a nossa ideia. Qual que é a nossa estrutura agora? Primeiro a gente fala da teoria, o que eles indicam, né? Porque não adianta você ficar decorando regra se você não sabe o que esse tempo verbal mostra, o que esse tempo verbal quer dizer. Não adianta nada, não está adiantando nada. Você vai ficar lembrando desse monte de regra aí, é muito mais fácil você entender qual que é a ideia daquele tempo verbal. Ele está mostrando o quê? Por isso que eu falo com vocês um pouco antes de mostrar a regra, o que ele indica. Fica mais fácil para você compreender a ideia, né, da parte gramatical. Fica mais fácil até para você lembrar o que você vai usar lá, né? Então é assim que funciona. Então vamos que vamos. Olha aqui, ó, a nossa estrutura dentro do past perfect. Qual que é a diferença? Se eu falei perfect em inglês, eu vou usar lá a terceira coluna, ou seja, o particípio passado. É o mesmo tempo verbal que a gente usa lá no present perfect. Mesma coisa. O verbo não muda nada. A terceira coluna lá, bonitinho, tranquilo. Só que o meu auxiliar agora mudou. Lá no present perfect era have ou has. Aqui no past perfect, eu vou usar um auxiliar apenas. É o had, para todo mundo. Não tem diferença, para todo mundo. Esse aqui é o meu auxiliar. Ok? Então, é essa a nossa ideia. Presta atenção nos nossos exemplos aqui, pessoal, e o que eles indicam, né? Nós temos aqui, ó. Olha o primeiro exemplo aqui, ó. Olha só. Richard had gone out when his wife arrived
in the office. Olha lá, então quando a esposa do camarada chegou no escritório, o que já tinha acontecido? Ele já tinha ido embora, ele já tinha saído. O que aconteceu primeiro então? Ele saiu primeiro, ela chegou lá, ele não estava, ele saiu antes. Então, essa minha ação que acontece antes, lá no passado, é o past perfect. Tranquilo? Show de bola? Vamos que vamos? Vamos para frente que tem mais coisa para a gente ver. Vamos que vamos. Foco no papiro aí, moçada. O foco no papiro. Aqui, ó. Past perfect aí, ó. A nossa ideia, então, tá claro. Tem vários exemplos aí, né? Eu só tô dando uma pincelada aqui, uma relembrada com vocês, ok? Para a gente ver como é que funciona. Tem lá time expressions, tá bem certinho aí para vocês visualizarem da melhor forma, né? Lembrando que a negativa, meu auxiliar que manda. Had, not ou hadn't, ok? Participe passado do verbo sempre. Interrogativa é que vem na frente do meu sujeito. Esse had aí que é meu auxiliar, frente do sujeito. Acabou. Vamos que vamos. Tá aí, ó. Vamos pro próximo. Agora falamos de presente, falamos de passado um pouquinho e agora futuro. A ideia do futuro, pessoal, nós temos essas ideias aqui, ó, de futuro, né? Olha como é que fica legal para vocês visualizarem, fica mais fácil você ver como é que funciona, né? A nossa ideia. Olha só, temos lá, primeiramente, falando de futuro, nós temos lá predictions, previsão, pessoal. Principalmente quando eu falo de previsão, primeira coisa que vem na sua cabeça, will. Will é usado para previsão. Tá? Principalmente aquela previsão que é mais incerta de acontecer. Tá? Porque eu tenho uma previsão que é um pouco mais certa de acontecer. Falando de previsão, não existe nada 100%. Né? Agora, tem uma diferença boa. Quando eu falo de previsão, um pouco mais incerto, quando eu falo assim, eu acho que amanhã vai chover. Você não, baseado em quê? No seu achismo? Então você vai usar o eu. Agora, quando você fala assim, look at those clouds. It is going to rain soon. Aí é outra coisa. Aí você está fazendo uma previsão, mas essa previsão é um pouco mais certo que aconteça. Você mandou a pessoa olhar para as nuvens, né? E você viu que estava carregado, o céu estava escuro, estava bem, né? Estava bem estranho lá, né? A tendência de chover é muito maior. Aí sim. Então, quando eu tenho essa ideia de uma previsão que é um pouco mais certa dessa ação acontecer, a gente pode usar o going to sem problema nenhum, ok? Mas uma previsão que é muito incerta é o will, a primeira ideia. Mas nós temos a ideia aí também, além de prediction, nós temos a ideia do instant decision, aquela decisão que a gente toma no momento da nossa fala. Você resolveu fazer um negócio agora. Você tomou uma decisão agora. Então, essa decisão que você tomou no momento da sua fala é o will. Sempre, sempre. Outra coisa que a gente usa, will, offers and suggestions. Tá aí, ó. Quando você oferece ajuda para alguém, pode deixar que eu faça isso para você. Professor, pode deixar que eu apague o quadro para você. Isso é offer, né? Então você está oferecendo algum tipo de ajuda. Eu vou abrir a porta para você, só um minuto. Eu vou segurar essas sacolas para você, pode deixar que eu carrego. Você está oferecendo qualquer tipo de ajuda, é o will. Sempre, sempre. Esquece o going to. Tem essa ideia não, tá? Temos a ideia aí de promise. Qualquer promessa que você faça. Você que prometeu aí ligar para aquela menina. Você que prometeu ligar para aquele menino. E ele está esperando, tem mais de um ano. Não faz isso não, gente, que é feio. Tá? Qualquer promessa que alguém faz, I'll call you later. Tá? I'll give you a phone call next week. Mentira, a pessoa está esperando até hoje. Então, qualquer promessa aí vai ser feita com will também, ok? Então, temos a ideia aí, ó, de promise, temos a ideia de offer, temos a ideia de instant decision e temos a ideia de uncertain prediction, bem como request também, que pode ser, vem num âmbito um pouquinho mais difícil de acontecer, mas pode acontecer, é mais difícil, mas pode sim, tá? Correndo por fora aí, nós temos o going to, que a maior parte das vezes ele vem como plans, future plans, né? Aquela coisa que está
planejado, aquilo é algo que foi planejado. Você planejou viajar lá em janeiro do próximo ano. Se você já planejou isso, já estava certo, se você já planejou viajar lá em janeiro, going to, acabou. Você só não pode esquecer da sua estrutura. Verb to be, conjugado com o seu sujeito, going to, tem que estar sempre lá. E depois desse going to, tem que ter o verbo principal, como nós temos alguns exemplos aí, ó. I'm going to buy a new car as soon as I save enough money. Isso é algo que está planejado. Então, o que você planejar, pessoal, going to. Ou então aquela ideia do certain prediction, aquela previsão que é um pouco mais certa, que eu falei com vocês agora há pouco, né? Então tá aí a nossa ideia do future, indicando o will e o going to. Correndo por fora, nós temos a ideia do present continuous. Sim, o present continuous, ele pode indicar futuro? Pode, sem problema nenhum. Qual que é a ideia do present continuous, então? Pessoal, quando eu falo de futuro, o que é mais certo que aconteça é o future com o present continuous. Quando eu falo de futuro, se eu falar apenas assim, para ver se vocês entendem, se eu falar assim, eu vou viajar ano que vem, né? Eu acho que eu vou viajar ano que vem, é meio incerto. Eu vou usar o eu aí, tranquilo. Né? Eu vou usar o eu. Né? I'll travel next year. I think I'll travel next year. Beleza? Agora, se eu falar assim, I'm going to travel in January. Né? É algo que está planejado. Bacana, eu planejei. Agora, se eu falar assim, I'm traveling in January. Se eu usei o I'm traveling in January, por exemplo, I'm traveling in January to London. Pessoal, se eu falei que eu vou viajar em janeiro para Londres, usando o present continuous, eu já comprei a passagem, eu já reservei o hotel, eu já sei até onde que eu vou lá em Londres. Então, a nossa ideia do present continuous é a forma de usar o futuro mais certo que tem. Por isso que quando alguém, às vezes a gente vê em filme, alguns certos lugares aí, séries e tudo mais, a pessoa falando que algo vai acontecer usando o present continuous, é algo que está mais certo que vai acontecer mesmo. Por exemplo, quando alguém está chegando de viagem e fala assim, cadê fulano de tal? She's coming tonight. Já está certo, ela já está voando para cá, ela já está vindo, ela vai chegar hoje à noite, já está certo. Então, a forma de indicar futuro, o mais correto que tem, o mais certo de acontecer, é com o nosso present continuous, ok? É essa a nossa ideia, tá? Temos ainda a ideia aqui do present simple, correndo um pouquinho por fora aí, ó, dando a ideia de algo que tem um horário, algo que já tem uma escala. Por exemplo, se você fala que um ônibus, né, vai sair de algum lugar, tal horário, você pode usar esse present simple. Então, nós temos essas 4 formas de indicar o futuro. Tá? Isso tem que estar claro para vocês. Aqui nesse mind map tem tudo aí, ó, bonitinho, tem a ideia aí com os exemplos, então fica fácil de você perceber. Então, nós temos o will, né? E suas vertentes, que tem pelo menos 4 coisas lá que o will indica futuro. Temos o going to, temos o present continuous, que é o futuro mais certo que tem, algo que já está tudo programado, tudo certinho, já está tudo programado, tudo certo de acontecer. Temos a ideia do present simple, ou simple present, indicando algo que é uma escala, por exemplo, né? Um horário que já está programado, já estava certo lá. Então, o present simple vai indicar apenas nesse sentido, de algo de programação, algo de horário, indicando futuro, ok? Então, algo do tipo, the bus leaves in 10 minutes. Eu estou falando que o ônibus sai em 10 minutos, eu estou indicando futuro, né? Porque é algo que está programado, algo que está certo. É essa a ideia, ok? Espero estar clareando para vocês aí, fazendo aquela ideia. Bom, pessoal, muito fácil. A ideia dos artigos. Qual que é a ideia do artigo? Nós falamos lá, tem aqui mais um mind map aqui para vocês, falando da ideia, né, que é algo geral, que é algo que não é definido. Nós temos a ideia do A e do N. Muito cuidado. Temos a ideia lá do A e do N, que só pode ser usado para substantivos que são contáveis, porém eles estão no
singular. Eu não posso usar I am para um substantivo que é incontável. Como é que eu falo um ou uma de algo que é incontável, algo que não se conta? Não posso, né? Lembrando que o I am, a ideia é o som da primeira letra do seu substantivo, que é contável e está no singular. É o som da primeira letra. Então, muito cuidado, tá? Já o nosso artigo definido the, né? O THE lá, o the, ele tem a ideia lá de nomes que já vêm acoplado com esse the United States, the United Kingdom, coisas únicas, né? The moon, a lua, the sun, the atmosphere, the rain e coisas do tipo, né? The south, né? O sul, né? The north e por aí vai. Bem como instrumentos musicais, the drums, the guitar, né? The bass player. Então, é essa a ideia, ok? Então, é sempre nesse formato. Então, artigo indefinido, a e an, dentro desse universo. Artigo definido é o nosso THE, é o nosso the. Ok? Tranquilo? Isso é bem tranquilo, bem simples, né? Nós vimos também essa ideia dentro lá do nosso universo, dentro do nosso edital. Isso também é outra coisa tranquila, mas vamos entender cada um aqui. Nós temos substantivos, verbos, adjetivos e advérbios. Qual que é a ideia de cada um? Fácil, fácil demais. Isso aqui é mamão papaya, aquele mamãozinho docinho, ó, show, vocês gostam? Né? Então tá aí, ó, a ideia de substantivo, o que vai ser? Substantivo é o nome, né, das coisas aí, ó, né, bottle, computer, backpack, I don't know, né? O nome das coisas, isso é substantivo, é o nome de alguma coisa aí, ó. Né? Nós temos o verbo, que mostra algo, né? Indica uma ação, indica algo que vai ser feito, algo aí dentro de uma ação. Né? Ele é que dita o que vai ser feito. Esse é o verbo, é tranquilo, não tem problema aí. O que agarra mais é o substantivo, adjetivo e advérbio. O adjetivo é a qualidade que aquela coisa que você deu o nome lá tem. Né? Uma mochila bonita, a beautiful backpack, né? E por aí vai. Então, o adjective é sempre a qualidade de alguma coisa, ok? Seja essa qualidade boa ou ruim, é uma qualidade daquilo. Né? Então, seria essa a ideia. E o advérbio, pessoal, ele sempre vai mostrar como que alguma coisa está sendo feita. É isso. Ele canta maravilhosamente. Esse maravilhosamente é a forma que a pessoa canta. Né? Então, esse advérbio é sempre mostrando essa ideia de como que algo está sendo feito. É isso, ok? Então, a ideia de substantivo, adjetivo e advérbio é essa ideia. Tranquilo? É essa a nossa ideia aí. Vamos que vamos. Temos aí os modal verbs, muito tranquilo, muito fácil também. Nós vimos aí, cada um indica uma coisa, são importantíssimos. Nós temos aí o can, né, que indica aí habilidade, né, no presente. Temos aí informal request. Então, tá aí bem tranquilo para a gente também, esse mind map aí, que ajuda a gente a visualizar. Temos o could, que a maioria das vezes vai falar desse mind, dentro desse mind map aqui, ele está mostrando também essa habilidade de passado e assim por diante, né? Temos a ideia do may, que serve aí para polite request, né? Temos a ideia de possibility também, o must, obligation, né? A maioria das vezes, o mustn't, prohibition, né? Tá aí, tá a ideia dos exemplos também. Tem o needn't, que é aquela ideia do don't have to, dá a mesma ideia, né? O don't have to dá a mesma ideia aí do needn't. É algo que não precisa. A gente tem a ideia de lack of obligation, a falta de obrigação. Então, esse needn't pode aparecer, ele dá exatamente essa ideia do don't have to, ok? O shall, que vai dar a mesma ideia do will lá, só que é um pouco mais formal, né? Vem do cunho mais britânico aí, né? Ele pode aparecer, lembrando que o shall só pode ser usado para I e we, ok? Só, outras pessoas não. E o would, dando essa ideia de polite request, né?
dando essa ideia de suggestion também, e assim por diante. Vamos que vamos. Ainda tem aí, né, o could, né, mais uma vez o might. Então tá aqui, de uma maneira geral, né, mostrando esses modal verbs. O should, que é muito usado também, né, tem a ideia do should aí, ó, que a maioria das vezes ele vai indicar advice, que é aquele conselho, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos que vamos. Tá aí dentro de modal verbs, legal, né? Esse mind map aí que dá para a gente perceber exatamente o que você deve usar, como usar, né? As prepositions, pessoal, bem interessante. O que você tem que gravar de preposition? Aqui também está muito claro para você, está bem tranquilo. Temos a ideia do in, do on e do at. Pessoal, o geral, para resumir, o geral, que a gente usa para muitas coisas, até o que está indicando aqui para a gente, né? Esse in é o que é o mais usado, né? Ele é o mais usado. Então, nós temos aí in the afternoon, in the evening, in the morning, bem como outras coisas. Quando eu falo de um ano, é o in, né? Quando eu falo de estação do ano, né? In summer, ok? E por aí vai. Então, ele é o mais geral aí, esse in. O que é um pouco mais específico que o in, nós temos a ideia do on, tá? Nós temos a ideia do on. Então, nós temos aí, ó, a ideia do on, quando eu tenho o mês e o dia, por exemplo, né? Quando eu tenho fim de semana, algo do tipo. E o mais específico de todos é o at, como vocês podem ver aí nos exemplos. Quando eu falo de horas, quando eu falo esse tipo de coisa, tá? Então, a ideia de preposições, principalmente aí in, on e at, que a galera confunde muito, é essa ideia, é exatamente essa ideia. Nós temos como se fosse uma pirâmide invertida aí. O que é mais geral é o in, está lá em cima. Né? Um pouco mais específico, a nossa ideia é do on. E mais específico de todos, é algo bem restrito, nós temos a ideia do at, ok? Para horas e tudo mais. Bom, pessoal, aí tem outras preposições também, dando aquela pincelada, mostrando, né? Vocês têm esse material aí tranquilo demais, tá muito claro, né? Tá bem mostrando aí o que pode ser usado, o que deve ser usado, né? Temos a ideia dos pronouns também, falando aí de indefinite pronouns, que eu já vi com vocês, né? Mostrando lá a ideia do somebody, someone, something, anything, anywhere, né? Temos os interrogative pronouns ou question words também, chamados, né, de who, whom, né, what, which, whose. Temos os demonstrative pronouns, these, that, these and those. Tranquilo, mostrando, né, por isso que a gente usa demonstrative pronouns. Temos a ideia dos reflexive pronouns, é a única área do inglês que é reflexiva, é onde alguém mostra que a própria pessoa está fazendo aquela ação. É a única área do inglês que é reflexiva, única, tá? Tem a ideia aí, tem o relative pronoun, né, que é onde a gente usa quando a gente fala de algo e a gente vai citar essa coisa usando aí esses relative pronouns, né? A gente está ligado diretamente esse relative pronoun com algo que já foi falado. Então, cada um indica uma coisa, né? Temos os possessive pronouns, onde a gente não precisa ficar repetindo o substantivo, é assim que funciona, né? Aquele caso assim, esta não é a sua mochila. Onde está a minha mochila? Você não precisa repetir a minha mochila, né? Então, essa é a sua mochila. Onde está a minha? Pronto, acabou. É essa ideia do mine, yours, ours, né? Hers e assim por diante. Temos a ideia dos personal pronouns, que a gente conhece, fácil demais, bem simples, né? Então tá tudo aqui bacana pra gente, bem como a nossa ideia aqui faz o mesmo sentido do some, any, né? Dos modifiers ou quantifiers aqui, a nossa ideia, né? Pra gente aqui, tanto para substantivos contáveis quanto substantivos incontáveis. Temos a ideia lá de substantivos incontáveis. O que a gente usa? Much, little ou a little, né? Para mostrar aí, ó. Então tá bem trabalhado aí, tá bem legal, fácil de vocês visualizarem, bem como os substantivos que são contáveis, countable nouns, né? O que a gente usa? Many, né? Principalmente em frases negativas e interrogativas, e temos a ideia do feel ou a feel, né? Para mostrar isso, ok? Então, pessoal, tá aí a nossa ideia. E por último,
aí nós temos a ideia de connectors, né? Ou conjunções aí, ó, são importantíssimas. Elas aparecem em vários textos, pessoal, para a gente. Todo texto tem. Né? Todo texto a gente vai usar. Algo que está mostrando lá, exemplificação, algo de causa e efeito, né? Então, isso faz até diferença para vocês aí, ó, da galera do português aí, ó, a redação chegando aí, ó. Isso aí vocês podem tirar dúvida com o professor, é claro, né, que faz todo sentido. É primordial que você saiba usar, né, tanto lá no português, na redação, que é tremendamente importante, né, e bem como aqui no inglês. Às vezes a sua resposta está lá dentro do seu texto com um indicativo aí de uma conjunção, né? Você tem lá na resposta, você não sabe que o instead of está dando ideia de contraste lá, que é o apesar de para a gente no português, está dando ideia de contraste, né? E a sua resposta está aí dentro desse esquema. Então essas conjunções, pessoal, elas são de extrema importância. Então a gente tem que saber, né, o que cada uma indica, que elas fazem toda a diferença para a gente. Ok? Pessoal, o tempo está acabando. É isso aí. Esse foi o nosso foco no papiro. Hein? Espero ter dado aquela pincelada para vocês em tudo que pode cair para a gente. Peguei tudo aqui de acordo com o nosso edital, do que pode esperar a gente lá. O que vier, nós vamos passar a carreta sem freio em cima. Não tem dessa, não. Você que vem trabalhando, você que vem estudando ao longo aí, ó, do nosso curso, vamos passar com a carreta sem freio, em cima dos concorrentes principalmente, porque vocês estão preparados, eu tenho certeza disso, ok? Tamo junto, vamos encontrar aí na próxima sexta, no Passando a Limpo, beleza? Vou mostrar para vocês algumas questões, vamos debulhar aquilo lá, mais uma vez, e vamos que vamos. Depois é só a gente combinar aquele churrasco maravilhoso com os professores aqui do SpaceX, e estamos todo mundo junto, vamos fazer aquela farra boa, terminar essa bagunça que nós estamos vivendo aí, e vamos que vamos, beleza? People, have a great night, take care of yourselves, keep studying, all right, but also keep safe. See you. Thank you very much.